Bom, nós vamos conversar neste momento com a advogada Morgana Kisner, advogada do Sintraf, para conversar com os nossos ouvintes sobre assuntos relevantes, né? Existem alguns temas, muitas vezes, que as pessoas acabam não conversando, não dialogando dentro dos relacionamentos, mas sempre há aquele ponto importante para ser debatido. Por isso a gente vai conversar com ela, trazendo orientações para os nossos ouvintes. Morgana, muito bom dia para você. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da rádio, o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Bom, Gil, quando os casais eles iniciam um relacionamento, é muito comum que eles façam uma série de planos. Por exemplo, uma viagem em casal, eles vão lá e pesquisam os melhores destinos para os casais, procuram a melhor agência de viagem. Quando querem construir uma casa, eles procuram o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, o melhor designer, mas tem um profissional que não é procurado no início do relacionamento, é o advogado. Geralmente o advogado ele é procurado lá no final, quando muitas vezes a situação já não tem mais como salvar. Comparado ao serviço médico, às vezes muitas pessoas elas evitam de procurar um médico com medo de descobrir uma doença, e aí quando procuram o profissional, a doença já está em um estado avançado, que é só cuidado paliativo. Então, muitas vezes os clientes chegam no escritório, me contam a situação e eu digo, olha, não tem mais o que fazer. Se essa consulta fosse lá no início, talvez a gente conseguiria reverter essa situação. Hoje em dia, é muito comum que a gente já não saiba o início dos relacionamentos, né? Uma função da pandemia, por exemplo, os casais, na época que teve o lockdown, que era todo mundo em home office, já começaram a morar juntos, né? E já não se tinha mais aquela relação do namoro, né? Aquele namoro já passou a ser uma união estável, não é como a gente tinha antigamente, né? Que tinha a fase de conhecer a pessoa, o namoro, o noivado e depois o próprio casamento. E essa questão será que eu estou vivendo um namoro? Será que eu estou vivendo uma união estável? Às vezes pode trazer um certo risco patrimonial para a pessoa. Então, a gente tem dentro das relações contratos, pactos antinupciais que podem ser a salvação para muitos casais. Eu quero dar início falando sobre o contrato de namoro. Para que serve um contrato de namoro? Pois geralmente a gente quando fala em contrato envolvendo relacionamentos, a gente fala sobre contratos antes do casamento, né? Que você formaliza, depois de um diálogo, né? As duas partes estão ali acertadas em um determinado tipo de casamento, aí começa toda essa discussão e se formaliza essa contratualização. Agora, contrato de namoro, para muitas pessoas é uma novidade. O contrato de namoro, ele serve para preservar o teu patrimônio, né, de um possível rompimento desse casal e que pode trazer aí um certo prejuízo para ti, porque o que acontece? O contrato de namoro, ele serve para definir que aquela pessoa ela vive um namoro e que ela não tem o âmbito de constituir família. Mas o que é o constituir família, Morgana? É ter filho? Eu não quero ter filho. Não, não é. Não é ter filho. É viver junto? Não é viver junto. Né? Constituir família é aquela ideia de assistência mútua, né? Aquela assistência familiar, a prestação alimentar, tu ajudar em casa, ter a ideia de partilhar a tua vida com a pessoa. E às vezes a pessoa acha que está num namoro e ela já está vivendo uma união estável. E se for configurada uma união estável, no momento desse rompimento, dessa dissolução, a pessoa vai ter que partilhar o patrimônio que ela adquiriu. Então, o contrato de namoro serve para preservar o teu patrimônio, dizer que tu está vivendo em um namoro, que tu não tinha ideia de constituir família e que no momento dessa dissolução, tu não vai ter que partilhar o patrimônio que tu adquiriu. Porque pode ser que durante o namoro, eu venha comprar um carro, eu venha comprar uma casa. E se a pessoa, né, no momento do rompimento, né, o meu namorado, né, a esposa, o marido, enfim, quiser dizer, mas eu tenho direito, que a gente vivia uma união estável, o contrato de namoro, ele serve para preservar o teu patrimônio, dizer, não, nós estávamos em um namoro, então não tem que ser partilhado dentro dessa união.
Bom, foi bom ter conversado um pouquinho fora do ar aqui com a Morgana e ela me deu alguns exemplos, por exemplo, dos famosos, né? Existem famosos que é o seguinte, não, eu quero fazer um contrato de namoro estabelecendo que não quero fotos nas redes sociais. Não quero foto minha, não quero me expor, não quero que ninguém veja que eu estou contigo nas redes sociais. Isso cabe para qualquer pessoa que está nos ouvindo neste momento ou isso está naquele mundinho dos famosos? Na verdade, não é nem a questão de não quero ser visto contigo, porque isso pode gerar uma certa estranheza, mas é aquela questão. Hoje em dia as pessoas estão muito são muito digital influencer, né, que se chamam. Que aí tu mostra a tua vida 24 horas por dia. E aí, no casal, a gente tem aquela pessoa que ela é mais reservada, né? Ela pode estabelecer uma cláusula, né, dentro do contrato de namoro, dentro do pacto antinupcial, do contrato de convivência, estabelecendo que ela não quer que a vida delas, a vida íntima dela, seja divulgada nas redes sociais. Ela quer preservar a intimidade dela. Pode colocar essa cláusula e, em caso de descumprimento, multa. Ah, pode ser a multa, pode ser a perda da porcentagem do patrimônio, pode ser até uma prestação de serviço à comunidade. Não tem problema nenhum. Obviamente que a gente não pode, né, estabelecer cláusulas, por exemplo, privando a pessoa de sair de casa, né, ou um castigo físico. Isso não pode, mas o restante, né, e outras situações também que devem ser conversadas caso a caso, né, que não pode, e outras cláusulas que podem ser colocadas, sem problema nenhum. Bom, é interessante que as pessoas busquem esta orientação antes do início dos relacionamentos, né? Logo, ou então na fase inicial, não tem como você prever que vai começar a namorar alguém, mas já no início desse relacionamento, já procurar essa orientação jurídica, para evitar danos depois, como você mesma falou no início, né? Muitas vezes depois, no andar dessa carruagem, não consegue mais resolver. Exatamente. E até a questão, né, vamos falar do pacto antinupcial, né, que os casais, né, se escolhem regimes diferentes da comunhão parcial de bens, né, no caso do regime da separação de bens e da comunhão universal de bens, tu tem que ter um pacto antinupcial. E aí as pessoas, quando elas vão lá casar, elas não têm muito conhecimento sobre os regimes de bens. Até esses dias eu entrei no site do cartório, tal de registro civil, e aí tem uma abinha que mostra lá, conheço os regimes de bens, né, e tá lá, regime da comunhão universal de bens, né, comunica todo o patrimônio, né, o regime da comunhão parcial de bens, né, o que é meu, o que é teu antes do casamento, e o que a gente adquirir depois do casamento vai ser partilhado entre nós. Hoje faz tudo pelo site. Não, é só uma orientação. Ah, sim. Só uma orientação para as pessoas conhecerem quais são os regimes de bens. Uhum. E o da separação de bens é aquela coisa, né? O que é teu, o que é meu, o que a gente adquirir no nosso casamento é nosso patrimônio particular. A gente não vai comunicar. Só que isso, em linhas gerais, não abrange os riscos que esses regimes têm. Porque eles trazem riscos dependendo de quais são as perspectivas que os casais têm naquela união. Então, isso tudo tem que ser muito analisado. Por exemplo, o regime da comunhão parcial de bens. Todo mundo acha que ele é o regime mais adequado. Mas as pessoas não sabem que no momento do divórcio, o FGTS ele tem que ser partilhado. Então, quer partilhar o teu FGTS ou não? A maneira de evitar isso é através de um pacto antinupcial, de uma conversa com o advogado. Outro exemplo do risco que a comunhão parcial de bens traz. Hoje em dia, todo mundo faz previdência privada. Aí tu tá lá juntando teu dinheiro, contribuindo, né, para o teu futuro, para a tua aposentadoria, no momento do divórcio, vai ter que dividir aquele valor. Então, olha os riscos que isso traz. E outros aqui que eu poderia ficar falando. Então, por isso que é importante as pessoas conversarem, né, com um advogado, com um profissional, e estabelecer quais são os objetivos dela, quais são as perspectivas, o que elas querem naquela união ali, como é que vai ser feita essa partilha em caso de um divórcio. E isso a gente está falando de divórcio, porque isso pode trazer também consequências sucessórias no momento do falecimento da pessoa. Né? Só que isso é pauta para outro assunto mais abrangente, outro assunto, né? Porque se confunde muito a partilha que é feita no divórcio com a partilha que é feita no inventário. Agora, chamou atenção nessa tua fala quando fala sobre previdência privada, porque é algo que dá a entender que é algo muito pessoal, né? Por exemplo, eu estou contribuindo
com uma velhice melhor para mim, né? Então, é algo tão pessoal que a gente não imagina que isso possa ser compartilhado também. Exatamente. Aí estão os riscos, né, das pessoas fazerem, né, e escolherem os regimes sem uma orientação. Imagina, pega a pessoa desprevenida, a própria questão Com do certeza. FGTS. Nunca ninguém pensa nesses dados, né? Porque se pensa, é meu FGTS, eu que contribuí durante tanto tempo que eu trabalhei. Então a gente não pensa que isso também possa ser compartilhado. Se bem que existem alguns modelos de financiamentos, né, que são justamente com isso, né? Por exemplo, você tem um consórcio. Eu quero quitar durante um ano, um período de um ano, eu consigo usar o meu FGTS junto com a pessoa que mora junto comigo. Então, já se utiliza isso. Então, já fica mais evidente essa possibilidade de se utilizar em conjunto. Exatamente. E além do pacto antinupcial, que é aquela questão do antes do casamento, a gente também tem os contratos pós-nupciais, que eles podem ser feitos, é um contrato particular que é feito entre o casal após o casamento, né? Que aí o que acontece? Vamos supor que um casal, o marido trabalha numa empresa, a esposa também trabalha, eles são casados pelo regime da comunhão da separação de bens. E o marido recebe uma proposta para ir trabalhar em outro estado, no Amazonas. E a mulher resolve acompanhar ele e ela abandona, né, o trabalho dela. Como é que fica a questão do patrimônio dela se eles são casados na separação de bens? Porque é ele que está adquirindo, o dinheiro está entrando para ele, né? Pode se convencionar através de um contrato que ele vai pagar um valor para ela a título de indenização. Isso é plenamente possível. Então, é sempre vamos conversar, ver qual a necessidade do casal, qual são os planos dele. E outra coisa também, a questão das cláusulas de fidelidade, em caso de traição. É muito comum os casais eles celebrarem esse contrato, né, com a cláusula prevendo multa em caso de traição ou a perda, a perda da porcentagem, né, do patrimônio, enfim. O que atender à necessidade do casal pode ser feito. Bom, interessante, bem interessante a gente discutir melhor esses assuntos, e eu acho que é muito válida a tua vinda hoje aqui para a gente poder dar luz a essas questões a todos os nossos ouvintes. Inclusive quem está nos ouvindo lá no interior também, né? Tem situações como essa, muitas vezes uma das pessoas ali do casal acaba tendo o seu patrimônio, tem a sua propriedade rural, tem os seus veículos, tem os seus maquinários, tem tudo. Então, na hora de celebrar o matrimônio, já dá para fazer um contrato visando tudo isso. Exatamente. E no início do mês de fevereiro, Gil, é importante falar que o STF ele decidiu sobre a questão do regime da separação obrigatória de bens no caso das pessoas maiores de 70 anos. Que a nossa legislação ela prevê o regime da separação obrigatória para quem for maior de 70 anos. O que acontece a partir de agora? Não deixou de existir esse regime. Ele pode ser afastado, eu posso tirar esse regime do meu relacionamento ou do meu futuro relacionamento através de um pacto antinupcial ou através da alteração do regime de bens. Então, isso é um importante avanço que a gente teve na nossa legislação, esse entendimento, né? Porque antes a gente não se entendia muito por que a pessoa maior de 70 anos ela tinha que casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Então, é muito importante também quem é casado aí, e tem maior de 70 anos e está com esse regime, ele pode ser afastado, a gente pode tirar ele através de um alvará judicial, e quem vai casar, que tem maior de 70 anos, também é possível afastar através de um pacto antinupcial. Bom, a gente sabe que o Sintraf, ele dispõe de uma série de benefícios, né, para todos que estão aí nos acompanhando neste momento ali. A gente já citou diversos aqui, e essa questão jurídica também é muito importante, essa orientação jurídica, né, que o Sintraf ele promove também. Então, quem quiser conversar com a Morgana, entender melhor essa questão, outros temas relacionados a orientações jurídicas, pode procurar no Sintraf. Isso aí. Tá certo, obrigado pela tua participação, espero que venha mais vezes. Acho que a gente tem muitos outros assuntos também para trazer para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, Gil.